Oi pessoal, voltamos novamente aqui, homenagem aqui. Bom, seguinte, ligação iônica ou eletrovalente. Espero que já tenha assistido aqueles 3 videozinhos que eu indiquei, para ter noção do que nós vamos aqui agora colocar, certo? Para quem não assistiu os 3 videozinhos que estão no roteiro de atividade, seria interessante primeiro assistir para depois assistir esta aqui, tá? Ok? Vamos lá. Então, a ligação iônica, ela ocorre entre um metal, tá? E um ametal, e também com o hidrogênio, tá? O metal, ele é pouco eletronegativo, quer dizer, ele é bastante eletropositivo, e o ametal, ele tem uma grande eletronegatividade, tá? É alta, e então ele tem afinidade por elétrons, tá? O metal, ele perde ou doa elétrons, e o ametal, ele vai ganhar. Tá? A mesma coisa, hidrogênio, ele vai acabar ganhando, tá? Esse ganhando aí é entre aspas, tá? Por causa da eletronegatividade que é alta, essa afinidade aqui, ela é grande, tá? Então, na realidade, ele arranca o elétron que precisa, tá? Ok? Essa ligação, né, ela tem assim como característica essa atração entre o núcleo positivo do metal e a parte negativa, que é do ametal, que é onde está? Está ali na camada de valência, onde tem os elétrons com muita afinidade de outros elétrons, né? Na realidade é o íon, o ânion, porque ele é negativo, né? Ele ganha, que ele tem afinidade, tá? E essa afinidade atrai, tá? Então, são os elétrons negativos do metal que atraem o núcleo positivo do metal, tá? Então, essa ligação é isso, tá? Bom, então aqui, exemplo. Quando a gente for trabalhar com os metais é praticamente a tabela periódica inteira, né? Como foi visto. Temos aquela parte central, que é dos metais de transição, elementos de transição, que a gente não trabalha muito. Mas é óbvio que esses metais de transição também formam compostos iônicos, tá? Então, a gente pode ter aqui como exemplo também o ferro, não tem problema nenhum. Podemos fazer, tá? Sem problema nenhum. Eu coloquei esses 3 aqui inicialmente. Bom, então nesse caso, né? Nesse caso que a gente trabalha mais, seriam os elementos representativos, que são os da família A, né? Família 1A, 2A, 3A até a 8A. Ou grupo 1, 2 e grupo 13 a 18, ok? Então aqui temos o magnésio, o metal alcalino, família 2A. Se ele é da família 2A, grupo 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência, camada de ligação. São esses 2 elétrons que estão representados, tá? O número atômico é 12. 2 elétrons na primeira camada, na camada L, ou 8. Aliás, 2 na K, 8 na L e 2 na M, que é a camada de valência, ok? E ele aqui, pelo exemplo, nós vamos se juntar aqui com o flúor, tá? O flúor é um halogênio lá do grupo 17, família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada, que é representado em vermelho, tá? Aqui o número atômico é 9. 2 elétrons na camada L e 7 na M. E aí ocorre o seguinte: esse lance nas ligações químicas, no caso da iônica, de
de doar, ganhar, ou vai lá e arranca, tá? Porque temos o que se chama da regra do octeto. Octeto quer dizer 8, tá? Então todos os elementos, eles precisam ou querem ficar com 8 elétrons na camada de valência, igual aos gases nobres, tá? Os gases nobres, eles não têm afinidade, a reatividade dele é muito baixa, tá? Existem poucos compostos entre um gás nobre e um outro elemento de um outro grupo qualquer, tá? São pouquíssimos, tá? A reatividade é baixa, quer dizer, reagir com o outro não gosta, tá? Então todos os outros querem ficar com 8 elétrons, porque ficam estáveis, tá? E aí ficam estáveis, mas não ficam sozinhos, eles se unem formando substâncias, tá bom? Vamos lá. Aqui então, vamos fazer aqui de que cor? Tem que mudar a cor, precisa de uma outra cor, mas tudo bem. Aqui é assim, então o flúor é o ametal, tá? Ele é muito eletronegativo, grande afinidade, ele tem 7 na última camada aqui, ele precisa de 1, ele vai arrancar 1, tá? Porque não vai caber 9 aqui nessa camada, é 8, certo? Então ele vai arrancar esse elétron, e esse elétron vai vir para cá, tá? Vou colocar ele aqui, ficou muito grande isso aqui, ele vai ficar aqui. Ficando aí, o que vai ocorrer? Esse átomo de flúor, agora ele está estável, né? Ele está estável e nada mais é do que um íon negativo, tá? Agora ele tem 8 elétrons. Tá perfeito. Só que esse magnésio aqui, para que ele fique com 8 na última camada, ele tem que perder esses 2 elétrons. Os 2 elétrons têm que cair fora daí, mas só caiu um elétron que veio para cá. E esse outro? Vamos dar para quem? Para o gato? Chama o gato. Tem 3 aí, ó. Vai chamar o gato. Para comer. Não vai comer. Certo? O que vai precisar? Vai precisar de um outro flúor aqui, ó. E coloca um outro flúor aqui. Certo? E os 7 elétrons, desculpa, 7 elétrons, isso mesmo, 7 elétrons aqui da última camada dele, que vai atrair este elétron do magnésio aqui, tá? E vai vir para cá, ok? Aqui. Agora, os 2 átomos estão tranquilos, com 8 elétrons na última camada, e o magnésio também. Mas não perdeu esses 2? Não é assim, ó. Não são 12? Não são 12? Então, é K com 2, L com 8 e M com 2, certo? Não perdeu os 2? Perdeu. Se perdeu, não existe mais esses 2 elétrons, então essa camada também não existe mais. A última camada agora é a L, que era a penúltima, com 8 elétrons. 8 elétrons, 8 elétrons. Perdeu 2, última camada agora com 8. Ganhou 2, né? Aqui é camada K com 2 e camada L com 7. Ele ganhou esses 2 elétrons, então aqui mais... Aliás, desculpa, ganhou 1 elétron, certo? Cada átomo recebeu 1 elétron, certo? 1 elétron, agora a L então tem 8, que é a última camada, 8 e 8. Eles ficam estáveis. Nessa situação, eles vão ficar estáveis e felizes para sempre, certo? Vão se unir. Por que vão se unir? Porque um é negativo e outro é positivo. Como assim? Como assim? Ué, o número atômico não é 12? Aqui, tá? Então ele tem 12 prótons, certo? Agora ele tem 10 elétrons. Então a carga dele é 2 mais 2 elétrons que foram doados, perdidos, arrancados. Então fica com a carga positiva
que é o próton, a carga positiva, é maior do que a negativa. Enquanto, qual é a diferença aqui? 2. Então é 2 positivo. Positivo quer perder o elétron. Tá? Então é o cátion, né? É o cátion magnésio. Tá? É o íon magnésio bivalente positivo. Ou o cátion magnésio bivalente. Se é cátion, ele é positivo. Tá? E aqui, o que acontece? Prótons, né? Prótons igual a 9, tá? Agora os elétrons tinha 9, mas ele ganhou mais um, certo? Ele ganhou um aqui, ó. Tá? É cada átomo que ganhou um, tá? Então, se ele ganhou um, agora ele está com 10 elétrons. Então, a carga negativa, né? Ela é maior do que a positiva. Maior em quanto? Em 1, certo? Em 1. Então é 1 negativo, né? É o ânion fluoreto. Ânion monovalente. Se é ânion, já sabe que é negativo, que ganhou elétron. Mono de 1, ganhou 1 elétron, tá? Ou o íon fluoreto monovalente negativo. Ou o íon flúor monovalente negativo. Tá? Tanto faz como tanto fez falar, tá? Então aqui é o ânion. É o ânion fluoreto. Os halogênios, que é da família 7A, grupo 17, quando ele forma quando forma sais, tá? Porque eles formam sais com os metais, a terminação é colocar a terminação eto, fluoreto, cloreto, iodeto, brometo, tá? Então aqui, o que acontece? Aqui o magnésio, ele é 2+, e o flúor, tá? A gente vai representar assim, ó, o flúor. Aqui, ó, aqui a gente está fazendo essa distribuição de elétrons aqui, certo? Mas aqui, isso aqui chama representação de Lewis, até o final, Lewis, tá? Bonito, né? Claro, né? Aqui, põe aqui os elétrons que ele tinha, 15 aqui, mais um aqui, 8 agora, certo? Põe no colchete e coloca, vou colocar em verdinho, que é a cor dele, um negativo aqui, ó, tá? Perfeito? Aqui é a fórmula eletrônica. Representação de Lewis em tudo, fórmula eletrônica. Tá? Fórmula eletrônica, fórmula de Lewis. Tá, mas e a fórmula da substância? Como é que fica a fórmula da substância, a fórmula usual? Né? A gente fala fórmula molecular. Embora os sais, eles não são moleculares, eles são aglomerados cristalinos, tá? São junções de cristais. É um aglomerado de cristais, mas não fala, é muito difícil falar fórmula cristalina, né? Usa, mas então aqui é a fórmula dessa substância, né? Fica Mg, que é do magnésio, certo? F do flúor, tá? Se a gente deixar assim, tá errado, porque tá dizendo que tem um de magnésio e um de flúor, tá? Um átomo de cada um mol de cada um seja lá de cada um e um, tá? Um para um aí, tá? Mas na realidade não é, e a realidade está mostrando aqui, que é um de magnésio reagindo com 2 de flúor, tá? E como é que eu vou colocar o 2 aí? Tá? É o índice dos elementos. O índice do magnésio é 1, que a gente não escreve, e do flúor é 2. Tá? E se não tivesse nada disso aqui, como que eu ia saber? Ué, magnésio não é família 2? O flúor não é a 7? Ele precisa de 1 e esse aqui ele precisa de perder 2, certo? Então é assim, ó, a carga, a valência, aqui a valência do cátion, que é positivo, vai ser o índice do ânion. Vem para cá. E, aqui no caso é 1, tá? Que é 1 que a gente não escreve. E a valência do ânion
é o índice do cátion. Cruza, esse vem para cá e esse vem para cá. Então, o 1 vem para cá, que a gente não escreve, e o 2, a valência do magnésio, vem para cá. MF2. M1F2, M só tem 1, F tem 2, tá? A fórmula é essa aqui, ok? Isso aqui chama-se fluoreto de magnésio, é um sal, tá? Perfeito? Vamos para um outro exemplo. Agora o lítio, tá? Número atômico 3, 2 elétrons na camada K e 1 na L. 1, marquei aqui. Lítio é metal alcalino, família 1A, grupo 1, por isso que tem um elétron na última camada que a gente representa aqui, camada de valência, camada de ligação. Oxigênio é da família dos calcogênios, família 6A ou grupo 16, tá? Tem 6 elétrons na última camada, número atômico 8, camada K 2, camada L 6, tá? O oxigênio ele precisa de 2 elétrons, tá? A metal, eletronegatividade alta, vai arrancar esse elétron aqui, tá? Atração eletromagnética aí, a atração do núcleo com os elétrons, né? Do ametal, que é bem eletronegativo, tá? É essa atração que há. E essa atração de positivo com negativo, né? Mostra que esses sais, quando são diluídos em água ou dissociados em água ou solução aquosa, eles conduzem corrente elétrica. O ano passado, vocês, meus alunos, no ano passado, viram o experimento da luz que acende e apaga. Se não viu, deveria ter visto. Um dia, quando voltarmos, eu faço isso aí novamente para vocês, tá? Eu experimento. Eu posso fazer aqui em casa. Eu gostei da ideia. Eu farei aqui em casa e mostrarei. Não sei como, mas farei. Farei. Bom, vamos lá. Aqui, mais eletronegativo, então ele vai atrair e vai tirar esse elétron do lítio para ele. Ele quem? O oxigênio. Aqui, tá? Agora o lítio perdeu esse um elétron que era da última camada e ficou com 2 na última camada. Mas não tem que ficar com 8 na última camada? Tem, né? Só que o hélio, o gás nobre, ele tem 2 elétrons só, né? Ele só tem a camada L e ele é estável, tá? Então, o lítio vai ficar estável com 2 elétrons também, tá bom? São algumas exceções da regra do octeto, né? Na realidade, ele se estabiliza com 2 elétrons, como o gás nobre hélio. Aqui, ó, agora o oxigênio ficou com 7, não está adequado ainda, então precisa de um outro átomo do que? De oxigênio? Não, de lítio, tá? De lítio. Põe aqui, atraiu, tirou, foi embora. Vem para cá, preta, aqui, tá? Agora o oxigênio está estável, com 8 elétrons na última camada, e esses 2 átomos de lítio estável com 2 elétrons cada um na última camada, o oxigênio com 8, certo? Vamos montar aqui como é que fica agora a formulinha final. Bom, o lítio, tá? Se ele perde elétron, ele é positivo. A carga elétrica é positiva, ele é um cátion. O cátion é um lítio. Ele perdeu, foi tirado dele quantos elétrons? Um elétron. É um elétron de cada átomo. São 2, tá? É um de cada átomo. Então ele é monovalente, tá? Número 1 que a gente não escreve. Só o sinalzinho de mais está dizendo que é mono de 1. Então é o cátion monovalente de lítio, ou o cátion lítio monovalente, ou o íon lítio monovalente positivo. Aí tem que dizer que é positivo para saber que é cátion que perdeu elétron, tá? E aqui temos o oxigênio com os 2 elétrons que ele arrancou,
e aqui. Presta atenção, perna. Aqui, aqui, aqui e aqui. Fazemos assim o colchete, certo? E ele é negativo porque ele ganhou elétrons, certo? Elétrons, partícula com carga negativa, então ele fica negativo. Quanto negativo? 2, tá? Ele é bivalente negativo, tá? Bivalente negativo, perfeito? E a fórmula final fica, ó, cruza esse 1 vem para cá, 1, que é a valência do cátion, é o índice do ânion, e a valência do ânion é o índice do cátion. Então aqui é eu coloquei em vermelho, não, eu coloquei em vermelho aqui, tem toque, tem que ter tudo padronizado. Aplaudem. E aqui, ó, tá? Aqui, né, fluoreto de magnésio. E aqui tem oxigênio, é óxido de lítio, tá? Ok? O que mais? Aqui, ó, olha isso, né? Aqui ele ganhou 2 elétrons, por isso que é negativo, perdeu 1, é positivo. Agora aqui, mais um exemplo para fixar. O alumínio, família 3A, ou grupo 13, número atômico 13, coincidentemente. O cloro é da família do flúor, é um halogênio, família 7A, grupo 17, 7 elétrons na última camada, né? Ele precisa de um aqui para ficar estável, regra do octeto, certo? Então, ele atrai um elétron aqui, ele precisa, esse átomo aqui, e vem para cá, tá? Ok? Perfeito. Quando eu falo que é ligação iônica, é iônica porque formou íons, né? Formou o cátion e o ânion, o íon positivo e o negativo, ó. E eles, nesse momento aqui, que tem os íons se ligam. Por isso que é ligação iônica, de íons, tá? Ok? Perfeito. Tá. E aqui ficou de boa, mas o alumínio ainda tem 2 na última camada. Ele tinha 3. Não é para ficar com 3. Tem que ficar com 8. Por quê? Como que ele vai ficar com 8? Perdendo esses 3 da última, porque a penúltima tem 8, tá? 13, 2, 8 e 3. Perde esses 3, a última camada com 8, tá? Última camada com 7, ganhou 1. Última camada agora com 8. Então, aqui o que vai ocorrer? Precisa de mais um átomo de cloro aqui. Mais um átomo de cloro vai precisar. Para que esse elétron seja arrancado daí. Ah, professor, mas assim não vai dar, vai ter que fazer outra vez? Vai ter que fazer outra vez. Mas até quando? Vai acabar. Até todo mundo ficar estável. Óbvio. Aí vem pra cá. E vem pra cá. Ah, mas isso é chato, professor. Então, é chato, mas tem que aprender. Química é difícil. A vida também supere. Falta danada. Eu não vou usar isso nunca na minha vida. Tá usando. Todo dia usa. Sem química não tem vida. Aí, ó. Toma banho, usa shampoo, esmalte, né? Removedor de esmalte, sabonete, desodorante, come, bebe, faz cocô, tudo isso é química. Digestão, respiração, tudo química. É uma biologia também, né? Então, bioquímica. Ó, precisou de 3 átomos de cloro, cada um arrancou 1, eram 3, perfeito, de boa, tá? Como é que vai ficar agora? Agora fica assim. O alumínio, ele perdeu elétrons, positivo, 3 elétrons, ele é trivalente, e é um alumínio trivalente positivo, tá? Cátion, alumínio trivalente, se é cátion já sabe que é positivo. E aqui o cloro
cloro, claro, né? Então, aqui, perfeito. Tá com muita gracinha hoje. Aqui e o que ganhou, certo? Perfeito? Perfeito. E aqui ele é negativo, monovalente negativo, porque cada átomo de cloro ganha ou arranca ou atrai um elétron para si, tá? Agora cruza a valência, aqui é 1, né? E vai ficar Al, Cl, como é que eu coloquei lá? Zero com o vermelho na mão. 3, okay. AlCl3, cloreto de alumínio. 1 de alumínio, 3 de cloro, certinho, tá? Representação de Lewis, fórmula eletrônica de Lewis e a fórmula da substância iônica cloreto de alumínio, ok? Cloreto de alumínio, tá bom? É isso aí por enquanto, até daqui a pouco a gente já volta, até daqui a pouco a gente já volta, espera um pouquinho, fui ali e volto já. Prontinho, voltei, rapidinho, aqui ó, já escrevi o que interessava, um segundo. Vamos lá, continuando. Então, a ligação iônica, certo? São íons se ligando. O ametal ele é mais eletronegativo e o metal ele é pouco eletronegativo, né? Ele é mais eletropositivo, tá? Então aqui assim, ó. A eletronegatividade, né? O que é eletronegatividade? Pergunta teórica, né? Explique o que define eletronegatividade. É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si. Então, quanto maior a eletronegatividade, maior é essa tendência, tá? E a eletropositividade é o inverso, é a capacidade, ou tendência, mas tá? Capacidade que o átomo tem de se afastar dos seus elétrons mais externos, da camada de valência. Quer dizer, se afastar, quer dizer, ele está querendo, ó, leva embora, tá? Então foi o que eu expliquei para vocês, tá bom? E aí, esse lance de polaridade da ligação, né? A ligação entre os átomos, né? É uma ligação polar, é uma ligação apolar, o que é? Polar é de polo. Polo o quê? Polo positivo, polo negativo. É igual pilha mesmo, né? Negativo e positivo, tá? Então, a ligação, os compostos iônicos, a ligação é uma ligação polar, tá? Justamente porque existe uma grande diferença de eletronegatividade. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Aqui no cloreto de sódio, tá? E aqui as suas eletronegatividades. Existe uma tabela, até chama eletronegatividade de Pauli, né? Linus Pauling, né? Igual aquele diagrama, né? Ele que definiu ou mediu essa eletronegatividade. E a do sódio é 0,9 e a do cloro é 3. Tem que decorar isso? Sim, não precisa decorar nada, tá bom? Isso é dado quando necessário, tá? E aí você fazendo a diferença, ó, percebe que a eletronegatividade do sódio, que é o metal, ela é bem mais baixa do que o do cloro, que é o ametal, certo? Aqui é a tendência de atrair os elétrons para ele, certo? A diferença aqui, ó, delta é variação, diferença, 3 menos 9, aí ó, 2,1, tá? É uma diferença alta, tá? Diferença alta para essas ligações polares, né? Das ligações polares. E aqui do fluoreto de potássio, KF, ó, do potássio é 0,8, do flúor é 4, tá? Inclusive, a eletronegatividade do flúor, esse 4, é a maior, tá?
Ele é o mais eletronegativo dos elementos químicos. Então a diferença então dá 3,2, olha que diferença alta, né? Tá? Essa diferença de eletronegatividade alta é uma das propriedades dos compostos iônicos, tá? Essa diferença de polaridade entre de eletronegatividade entre a ligação entre os átomos, né? Da ligação, tá? É da ligação entre os átomos. Ela é alta. E assim, em alguns livros aparece como, ou até em sites, né? Livros, site aparece que compostos com diferença de eletronegatividade maior que 1,7 são compostos iônicos, tá? Mas tem sim compostos iônicos com diferença de eletronegatividade de 1,5, de 1. Tem, tá? É uma coisa que, né, fica, não, mas quanto é que é? Metal com metal e hidrogênio. É uma ligação iônica, tá? A polaridade, né, abaixo de 1,7, como dizem, aí seriam para ligações que ocorrem não iônicas, sim covalentes, mas existe sim metal com uma diferença de eletronegatividade menor sim que 1,7, tá? Tem sim. Perfeito. Aqui as propriedades dos compostos iônicos, tá? Isso é importante também, pergunta teórica, tá? Então, PF, prato feito, Polícia Federal, produto de furto, não, ponto de fusão. Estamos falando do ponto de fusão, temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido e vice-versa, do líquido para o sólido também, que é ponto de solidificação, que é a mesma temperatura, tá? Ok? E PE não é polícia do exército, é ponto de ebulição, temperatura na qual começa, né, uma substância começa a passar do estado líquido para o gasoso e vice-versa, do gasoso para o líquido. É o ponto de liquefação, o ponto de condensação, mas é a mesma temperatura. Então são altos, tá? Eles são sólidos a temperatura ambiente, 25 graus, 20 graus, tá? São sólidos. Eles são cristais, né? Olha, o cloreto de sódio são cristalzinhos? São. Eles são aglomerados iônicos, são retículos cristalinos, né? Que eles são duros, mas se você quebra eles ficam tudo em cristais, né? Então eles são cristais duros e quebradiços. Você pega um cristal grande, você quebra ele, você consegue quebrar porque quebradiço, é duro, tá? Mas eles ficam tudo na forma de cristal. Todos os compostos iônicos são assim, tá? E a água é o melhor solvente, né? É o melhor solvente para esses compostos iônicos, tá? Colocou na água, ele se dissolveu. E como é iônico, ele se dissocia em cátion e ânion, positivo e negativo. Isso ocorrendo, aqui ó, eles são bons condutores de corrente elétrica, né? Quando em solução aquosa, né? Solvente a água, dissolveu na água, né? Ou fundidos, fundido, olha o N aqui, ó, N aqui, fundidos, não confunda, fundidos, né? Derretidos, né? Também conduz corrente elétrica. Você pega o colher de sal de cozinha e faz aquele teste de acende e não acende. Quando você tem ele sólido, não acende, ele sobe na água, acende a lâmpada, tá? Por quê? Porque dissocia em íons, cátions e ânions, positivo e negativo. Se tem positivo e negativo ali, corrente elétrica passa e acende a luz. Bom, rapaziada, é isso para o momento e a gente se encontra numa próxima. E assistam, né? Espero que já tenham assistido aqueles 3 vídeos, tá? Se não assistiu, assiste para dar uma melhorada e completar o negócio aí. Beleza? Valeu, até a próxima. Brigadão. Fui!